Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nova versão de Suspiria, que está chegando aos cinemas do Brasil finalmente essa semana, depois de meses de atraso. Eu não sei porque que demorou tanto para esse filme estrear aqui no Brasil. O primeiro Suspiria, lá de 77, do Dario Argento, é um clássico, é um filme daqueles que todo mundo lembra, quem viu, claro, todo mundo lembra, e ele tinha, mais do que tudo, ele tinha uma identidade estética que era muito marcante. A trilha sonora era super esporrenta, era super inquieta, super agoniante. O visual do filme, ele era muito expressivo, ele tinha uma personalidade muito forte, aquele vermelho, aquele castelo que parecia que estava sangrando de tão vermelho que ele era, as cores muito fortes também. Era um filme que tinha, claro, uma essência muito enraizada no giallo, que é aquele gênero italiano que aos fãs do terror costumam conhecer. Esse novo filme, o que a gente pode dizer? Quando anunciam que vão refilmar um filme como Suspiria, óbvio que a nossa primeira reação costuma ser de caramba, vão estragar um clássico, vão mexer onde não precisa, vão fazer um negócio desnecessário só por dinheiro. Geralmente a gente costuma pensar assim. E a boa notícia é que esse novo Suspiria, ele caiu nas mãos de um diretor que sabe o que está fazendo, que é o Luca Guadagnino, que a gente conhece pelo Me Chame Pelo Seu Nome, que é um ótimo filme e que é, sinceramente, uma escolha de diretor que eu, pessoalmente, não imaginaria para um filme como Suspiria. Mas o fato é que esse filme, ele realmente é muito bom e ele consegue respeitar o original, mas ao mesmo tempo ele é completamente diferente do original em vários sentidos. E nesse sentido eu tenho que avisar vocês que esse vídeo aqui, ele não vai ter spoiler do novo Suspiria, mas ele vai ter spoiler do original, então fique avisado. Pra quem ficou, o Suspiria original, lá mais pro segundo, pro terceiro ato do filme, a gente descobria que a escola de dança que a protagonista ia dançar lá era uma escola dominada por bruxas. Esse era o plot twist do Suspiria original. E esse novo Suspiria, ele deixa isso claro desde o início do filme. Isso é interessante porque, por um lado, a gente não tem muito o que se surpreender em termos de plot twist. Só que, por outro lado, eu acho que essa foi uma escolha muito sábia, porque, como eu falei, quem viu o Suspiria original vai ver esse novo Suspiria e já sabendo o que vai acontecer. Então pra que você vai fingir que o público não sabe? Em vez disso, esse novo Suspiria, ele toma essa escolha, que eu achei uma escolha bem corajosa até. E nisso o filme ele prefere focar mais na ironia dramática. Ele conta que o espectador já sabe que as bruxas dominam aquela escola, mas a protagonista vai descobrindo isso aos poucos, e nisso o filme desenvolve mais a atmosfera do filme, os porquês do filme ser daquele jeito. Eu gosto muito, por exemplo, de como que a protagonista, que nesse filme aqui é interpretada pela Dakota Johnson, que a gente conheceu muito mal no 50 Tons de Cinza, mas que me surpreendeu aqui nesse filme, aqui, ela vai aos poucos conhecendo melhor essa natureza de bruxaria da escola. Ao contrário do original, onde a protagonista, ela se sentia horrorizada com aquela natureza e queria rejeitar as bruxas até o final do filme. Esse novo filme, ele mostra a protagonista indo entendendo e conhecendo aos poucos a natureza de bruxaria dessa escola, e eu não vou dizer se ela aceita ou não, mas o que eu posso dizer é que é bem diferente do arco que a gente conheceu lá no filme original. Esse novo Suspiria também faz uma coisa que eu acho interessante, que é discutir alguns temas que lá no filme original, eles ou não existiam ou eles não estavam desenvolvidos de uma maneira tão escancarada. Esse filme, ele se passa na mesma época do Suspiria original, embora ele seja uma refilmagem. Ele continua naquele mesmo contexto de Guerra Fria e Cortina de Ferro e tal, e eu gosto de como o filme ele se concentra mais em questões políticas do que o filme original. Esse filme, ele inclusive ele consegue fazer uma associação bem interessante do arco da protagonista e de todo aquele contexto de feitiçaria e bruxaria com o contexto político da época, com o contexto de divisão de União Soviética versus Estados Unidos, ou mais do que isso, o contexto de Berlim Oriental versus Berlim Ocidental. Esse contexto histórico, ele influencia muito na atmosfera desse novo filme. Tem até um momento no filme onde a personagem da Tilda Swinton, ela fala que uma personagem, ela foi embora da escola e ela se viu seduzida por ilusões e ela se entregou a essas ilusões, e depois um outro personagem, que é um sobrevivente do Holocausto, ele fala uma coisa parecida também, que essas ideologias, elas gostam de criar ilusões para manipular mais fácil as pessoas e para as pessoas cederem a essas ilusões como se elas fossem realidade. Então esse filme ele faz um trabalho interessante
interessante, de você pegar o absurdo e o fantasioso e usar num contexto mais ancorado na realidade, ou pelo menos num contexto do passado histórico. Mas mais do que isso, eu gosto muito de como esse Suspiria, ele é completamente diferente do original em termos de ritmo, em termos de atmosfera, em termos de gênero. O original, as cenas mais gráficas daquele filme, elas eram mais escandalosas. Esse filme aqui, ele já tem uma atmosfera um pouco mais calma, ele não é um filme de terror preocupado muito com sustos, ao contrário do que a gente vê muito hoje em dia. Esse filme aqui, ele é mais preocupado com a atmosfera, com os temas, com os dramas dos personagens. Vocês nem pensem em começar com esse papo de pós-terror, por favor. A atmosfera que o Luca Guadagnino cria para esse filme é uma atmosfera fria, como a própria Berlim é, e a gente já viu ela sendo retratada historicamente, e o filme, ele não tem aquelas cores mais saturadas e mais explosivas do original. Na verdade, esse filme, ele é um filme, como eu falei, bem frio, bem carregado em cinza, as cores são mais fracas, o vermelho, ele tá bem presente, mas ele tá muito mais próximo para um vinho. É um vermelho bem mais escuro, embora o filme use esse vermelho escuro como simbolismo para algumas coisas e para os personagens e tal. E eu acho que isso funciona, porque embora o filme não tenha a mesma atmosfera e a mesma identidade do original, ele tem uma atmosfera e uma identidade que são diferentes do original. Mas ao mesmo tempo, ele sabe respeitar a lógica da decupagem do original em alguns momentos específicos. E o Luca Guadagnino, embora ele seja um cara muito mais preocupado com o ritmo mais extenso e menos choques, ele sabe, em alguns momentos pontuais, remeter aquele excesso de cortes e aqueles zooms bem bruscos que existiam lá no Suspiria original. Ou seja, embora esse filme seja completamente diferente do Suspiria original em vários sentidos, ele ainda consegue manter algumas heranças do Dario Argento aqui nesse filme de uma maneira sutil e pontual. E eu acho que é isso, ele é um filme que respeita muito a abordagem e a essência do Suspiria original, mas ele também consegue levar ele para um caminho completamente diferente. E nisso eu posso dizer, esse novo Suspiria é uma refilmagem que funciona com as próprias pernas. Eu gostei demais desse filme, eu sei que tem muita gente que não gostou muito, mas eu tenho a sensação, sem querer parecer charlatão nem nada assim, mas eu tenho o sentimento de que daqui a alguns anos esse filme pode ser redescoberto. Eu gostei demais desse novo Suspiria. E eu quero que vocês digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse filme, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso, um grande abraço e até a próxima.